Oficial, Botafogo vendeu Savarino para o Fluminense. Savarino é um novo jogador do Fluminense. Nesse vídeo eu quero abordar a questão, né, da negociação que teve do Botafogo e do Fluminense. Quero abordar o histórico 2024-2025 do Savarino. Vou falar como ele pode se encaixar no Fluminense. E no final vou falar a gestão de ídolos que o Botafogo faz com seus jogadores. O Botafogo que aparentemente odeia seus ídolos. A primeira oportunidade que tem de vender os jogadores que fazem a torcida ir ao estádio, o Botafogo vende. E é isso. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, se inscreve, dá essa força, beleza? E vamos lá pro vídeo. Seguinte, Fluminense encaminhou a contratação do Savarino. Essa negociação estava rolando desde o fim do ano passado. O Botafogo tentou se desfazer dele, tentou mandar ele pro São Paulo, tentou mandar ele pro Corinthians, mas ele nem queria sair do Rio de Janeiro, até que apareceu um time do Rio de Janeiro, que foi o Fluminense, querendo a vinda do Savarino, querendo a ida do Savarino sair do Botafogo e ir pro Fluminense. E aí a negociação se arrastou, saíram boatos de que ele estava pedindo coisas demais pro Fluminense e não chegou a lugar nenhum, Eu imagino que o Fluminense, até como uma forma de dar uma resposta pro seu torcedor, tinha fracassado na negociação do Hulk, fracassado na do Savarino, Até então o Savarino estava até relacionado pro jogo de hoje, na estreia do Botafogo principal pelo Campeonato Carioca, e aí o Fluminense, como resposta, tá trazendo o Savarino, E em troca disso vai dar uma compensação financeira e o Wallace Davi, um volante promissor da base. No final, só no final, daqui 2, 3 anos, eu imagino, que a gente vai conseguir saber se foi um bom negócio ou não. Há muitos anos atrás o Botafogo tentou a contratação do André volante, não deu certo, porque o Fluminense teve um volante que se machucou, e o final da história a gente sabe o que deu, O André é extremamente bem quisto, do Fluminense, e muito amado pela torcida, fez história, ganhou Libertadores, enfim. O histórico do Savarino é o seguinte: em 2024, na minha humilde opinião, embora o Luiz Henrique tenha roubado todo o protagonismo, principalmente por conta da final da Libertadores, o Savarino ele foi o melhor jogador do Botafogo em 2024. E, na minha opinião, ele deveria ter sido eleito o Rei da América. Óbvio que não diminuindo o feito do Luiz Henrique, do Almada, do Igor Jesus, mas ele era a peça mais importante daquela engrenagem ofensiva do Botafogo. Ele jogou demais, assim, uma barbaridade. Inclusive, ele jogou bem, fez gols pela seleção da Venezuela nas eliminatórias. E, na minha opinião, ele deveria ter sido escolhido, eleito o Rei da América. Não foi nem eleito nem o melhor do Brasileirão, nem o melhor da Libertadores, enfim. Ele é um jogador que, na minha opinião, foi subestimado no ano 2024. Porém, no ano de 2025, o Savarino não jogou absolutamente nada. Era estressante ver ele jogando. Ele não acertava passe, não acertava chute. Ele é um jogador que tem uma finalização de fora da área excelente, E ele acertou pouquíssimo, fez um golaço contra o São Paulo, se vocês procurarem, vocês vão achar rapidinho. Fez um golaço, participou de outras boas jogadas, Deu assistência pro Igor Jesus no gol do PSG contra o Botafogo, lá naquele Mundial de Clubes. E é isso. Esse é o contexto. Fez um 2024 assustador, Muito bom. E fez um 2025 também assustador, só que pro lado negativo. Porém, o Savarino é um cara novo, Ele tem só 29 anos. Óbvio que ele é normal essa oscilação. O Botafogo no ano passado não se encontrou, trocou de treinador várias vezes e trocou de treinador de novo esse ano. O Botafogo é uma verdadeira bagunça, O Botafogo é um time que tá com transfer ban. Quando um time vira SAF, o time vira SAF justamente para não sofrer com esse tipo de situação, Problema financeiro, para não meter os pés pelas mãos. E é isso que o Botafogo faz, O Botafogo mete os pés pelas mãos. O Botafogo não chegou a um acordo com o Atlanta United, a contratação lá de 2024 impedindo o Botafogo de fazer contratação esse ano. A situação é dramática. E a do Fluminense vai bem mais estável pro ano que vem. Vai ser um ambiente mais confortável pro Savarino. Fluminense vai direto pra fase de grupos, conseguiu uma boa temporada, manteve a base, vai sofrer sem o Thiago Silva, mas vamos ver como ele vai se encaixar. Na minha opinião, se o torcedor do Fluminense estiver na expectativa do Savarino jogar pelas pontas, pode tirar o cavalinho da chuva, Era comum ter boatos de quando o Renato Paiva insistiu muito no Savarino jogando como ponta esquerda, Jogando com o pé trocado, fazendo a construção ali mais pela ponta do campo, e isso incomodava ele, Saíram várias notícias de que ele estava incomodado jogando de ponta. O Savarino, ele é para jogar como segundo atacante, Jogando ali mais ou menos na função que o Lúcio faz. Tô extremamente curioso para ver como o Fluminense vai encaixar ele nesse time, Uma vez que os pontas do Fluminense tem o Serna e o Canóbio, E joga com o Lúcio ali como segundo atacante. E na minha opinião, um jogador que vai ganhar mais de R$1 milhão não pode ser banco, Para poucos times, Só no Flamengo e olha lá no Palmeiras. Mas o pelo que o Fluminense vai pagar, ele não pode ser banco. E eu imagino também que o Botafogo tenha liberado ele, justamente porque ele não estava nos planos do 11 inicial do Botafogo. O Botafogo tem o Montoro, tem o Santi Rodrigues, tem o Nathan Fernandes, que é jovem, promessa, tem o Jordan Barreira, enfim. Tem o próprio Tuco Corrêa, mesmo na temporada abaixo do Tuco Corrêa, ainda conseguiu ser melhor do que o Savarino, Então, assim, fazendo já o gancho para voltar a falar do Botafogo,
É uma gestão de ídolos, esse time faz uma gestão de ídolos dramática, dramática. Eu entendo que a SAF ela tem que pautar razão na frente da emoção em várias das suas decisões, mas o que vende camisa é ídolo, o que faz torcida ir pro estádio é ídolo. Ano passado as pessoas não entendiam por que a torcida do Botafogo não lotava nunca os estádios, né? O Botafogo vindo de campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, mas a SAF maltrata muito a torcida do Botafogo. A SAF, ela passou 4 meses sem treinador no ano passado, e eu imagino como deve ser para um Alex Telles da vida. Eu me coloco no lugar do Alex Telles da vida, do Alexander Barbosa, que performa em altíssimo nível, vendo esse tipo de construção de time, né? Você ficar 4 meses sem treinador, aí contrata um treinador, aí já demite logo depois, aí traz um treinador que nunca foi treinador, e que inclusive fez até um trabalho ok, o David Ancelotti, e aí na hora que ele acha o time, na hora que ele se encaixa, ele sai. E aí eles veem os colegas deles indo embora, aí o John vai embora numa boa, o Textor fala que ele vai realizar o sonho dele, o Marlon Freitas numa ligação resolve o problema dele e vai pro Palmeiras, o maior rival do Botafogo nesses últimos 3 anos. A gente, em fazendo um paralelo com outros times, a gente vê o Cruzeiro, por exemplo, endurecendo pesadíssimo a negociação do Caio Jorge com o Flamengo. A gente tem o próprio Fluminense nem é dono mais do John Arias, mas o Fluminense tá se mobilizando pro John Arias não ir pro Palmeiras, né? Só o Botafogo que tem essa mentalidade de fortalecer rivais. Na minha opinião, assim, se eu tivesse o poder de escolha, poder de participar da negociação do Marlon Freitas com o Palmeiras, eu falaria, beleza, você quer sair, você não vai jogar no Brasil, vamos arrumar um time pra você na Arábia, vamos botar você pra ganhar seu dinheiro em outro lugar, mas não vai pro Palmeiras porque não faz o menor sentido, isso é irritante pra torcida do Botafogo. Enfim, quero ouvir sua opinião.